Bom, vamos aqui à obra Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, um romance escrito em 1895, uma pequena biografia aqui do Adolfo Caminha. Ele nasceu no Ceará, depois foi para o Rio de Janeiro, se matriculou na Escola Naval, e aí em 1895 ele publica esse livro, né, que é o Bom Crioulo, em que vai retratar, digamos, a temática homossexual presente na Marinha. Ele é um romance de tese, está inserido naquela escola chamada naturalismo, a mesma do Curtiço, e ele mostra esse descritivismo mais detalhista, essa objetividade um tanto cientificista. Bom, vamos começar então aqui. Capítulo 1. A velha e gloriosa corveta, que pena, já nem sequer lembrava o mesmo navio de outrora, sugestivamente pitoresco, idealmente festivo. Bom, a gente tem aqui um narrador em terceira pessoa, já indica algo nostálgico, né? Essa corveta, esse barco, vai mudando com o tempo. Agora tá tudo ali, um casco preto, as velas estão encardidas, né? E é uma corveta que vem lenta, vem pesada, traz uma viagem muito monótona. Nem sinal de vela na linha azul do horizonte, indício algum de criatura humana fora daquele estreito convés. Água, somente água em derredor. Bom, então aquela primeira visão assim de viagem, né, de marinheiros, e os marinheiros vão ali conversando na proa, tudo é calmo, enfim, começa a escassear a comida. O que eles comem ali, carne seca, conserva em lata, já está terminando. E aí vamos falar um pouquinho sobre o tenente. O tenente diz ali que era um oficial distinto, moço, moreno, os olhos vivos e inteligentes, grande calculista, jogador da sueca e autor de um tratado elementar de navegação prática. Ninguém a bordo o excedia na procura dos logaritmos. Então é um tenente distinto, enfim, né, oficial distinto, mas também na questão matemática, ele calculava muito bem. Tornava-se conhecido logo ao sair da escola pelo seu entranhado amor às matemáticas e à vida naval. Então, vida naval e matemática, esses são os amores dele. Como guarda-marinha, deixava-se ficar a bordo nos dias de folga somente para não perder o hábito. Era inimigo da terra, ou seja, o mar é o mundo dele. E aí surge a figura, como diz ali, exótica de um marinheiro negro, de olhos muito brancos, lábios enormemente grossos, abrindo-se num sorriso vago e idiota, em cuja fisionomia acentuavam-se linhas características de estupidez e subserviência. Reparem como é que é o retrato agora que a gente está vendo, uma figura exótica de um marinheiro negro, com um sorriso idiota, uma fisionomia de algo estúpido e de subserviente, aquele pau mandado que aceita tudo, passivo. E aí o mestre de armas, que é todo ele pomposo e tal, vai passando por ali, vai advertindo todo mundo ali para abotoar a camisa. E quem não obedecer o mandato dele ali, né, ele vai levar para o tenente. Oficiais começaram a aparecer em segundo uniforme, boné e dragonas, arrastando as espadas, mirando-se de alto a baixo. Bom, então a gente tem aqui, né, os marinheiros e os oficiais estão todos eles alinhados agora. Então, os grandes e os pequenos estão ali, tem um silêncio. Por fim apareceu o comandante abotoando a luva branca de camurça, teso na sua farda nova, o ar autoritário, solta a espada num abandono elegante, as dragonas tremulando sobre os olhos em cachos de ouro, todo ele comunicando respeito. Era homem robusto, silêncio absoluto nas fileiras da marinhagem. Bom, nós temos aqui um respeito profundo a ele, e ali é um calor fortíssimo, e o comandante vai lá e ordena que os presos sejam trazidos para ali. Chegam os presos, um rapazinho magro, muito amarelo, rosto liso, completamente imberbe, outro regular na mesma idade, mas um pouco moreno, também grumete, e um primeira classe negro, alto, espadaúdo, cara lisa. Vinham em ferros um a um, arrastando os pés num passo curto e demorado, e encaminharam-se para o meio do convés, fazendo alto a um aceno do comandante. Bom, aí tem um tal de Herculano, que tá ali, né, que era preso. Ele acaba dizendo que sabe porque vai ser castigado, que era um cara muito desleixado, as unhas sujas. E aí o comandante vem e traz aquela ideia, né? Ó, vocês vão apanhar, mas sabem por quê. E ele faz todo um discurso muito disciplinar. E o oficial imediato, um loiro de bigode, começou a leitura do código na parte relativa a castigos corporais.
A marinhagem, analfabeta e rude, ouvia silenciosa com um vago respeito no olhar aquele repisado capítulo do livro disciplinar. Então, antes de quebrarem o pau do castigo ali, vai ter a leitura do código disciplinar. E junto aos presos tem um homem ali que está se equilibrando, e reparem, né? É forte, é alto, segurando com ambas as mãos sobre o joelho em descanso um instrumento de castigo. Era o guardião Agostinho, o célebre guardião Agostinho, especialista consumado no ofício de aplicar a chibata, o mais robusto e valente de todos os guardiões. Caboclo macho, diziam os companheiros. Bom, então esse Agostinho aí é aquele responsável por dar as chibatadas, o castigo em quem é desleixado, em quem cometeu alguma fuga desse código ali naval. E esse Agostinho é de poucas palavras, ele é muito enérgico e é aquele cara que diz, ó, para ter disciplina tem que ter chibata. E aí até tem a frase dele ali, ó, navio de guerra sem chibata é pior que escuna mercante. Ou seja, os companheiros ali, claro que não gostavam dele, né, evitam ele por ser essa figura apreciadora de uma tortura quase, né, e começam a ironizar. O guardião Agostinho, sim, que era homem valente, capaz de comandar um quarto, e riam às escondidas, praguejando contra o burro do Agostinho, que nem ao menos tinha jeito para capitão de proa. Ou seja, ele é um ignorante ali, mas ele serve para a questão de aplicar o ofício da chibata, de bater ali. E então ele já fica ali, já se prepara, né, pronto para descarregar a chibata. Sentiu um prazer especial naquilo. Claro que é o tesão dele, né? Bater nas pessoas. Que diabo! Cada qual tem a sua mania. 25 chibatadas, ordenou o comandante. Tira a camisa? Quis logo saber Agostinho, radiante. Reparem, né? O prazer que ele vai sentir agora ao saber que vai ter que dar 25 chibatadas ali em alguém. E aí o Herculano, esse aí, ele vai sentindo os golpes, claro, né? 25 chibatadas, está se retorcendo todo ali. A cada golpe escapava de um gemido surdo e trêmulo que ninguém ouvia senão ele próprio no desespero de sua dor. E todos, e é um espetáculo para todos ali, né? Tanto os comandantes, os maiorais ali do navio, quanto aos funcionários mais simples. Então todo mundo vê esse espetáculo da dor ali. Então aquela questão assim de é o exemplo, né? Todo mundo tem que olhar para nunca cair nessa tentação e tudo mais. Corja, resmungou o comandante brandindo a luva. Não se compenetram de seus deveres, não respeitam a autoridade. Hei de ensiná-los. Ou aprendem ou racho-os. Mas reparem, né? O que o Herculano fez ali, né? Ele era um cara que vivia meio retraído, ele evitava todo mundo, faz o serviço dele calado, ele era tímido, ele tem até um apelido que é Pinga, mas ele não gostava desse apelido Pinga e acaba falando muito palavrão para todo mundo ali. E todo mundo vai chamando ele de Pinga, ele chama de palavrão e tudo mais, responde e vão rindo do Herculano. E aí um dia o Herculano vai ser surpreendido por outro marinheiro. Tinham-no encontrado sozinho o Herculano junto à murada, em pé, a mexer com o braço numa posição torpe, cometendo contra si próprio o mais vergonhoso dos atentados. O outro, um mulatinho esperto que tinha o hábito de andar espiando, à noite o que faziam os companheiros, precipitou-se a chamar o Santana, e riscando um fósforo, aproximaram-se ambos para examinar. Do convés brilhava a nódoa de um escarro ainda fresco. Ou seja, o que ele fez na verdade? Ele estava se masturbando e ejacula ali no navio. E aí foi pego em flagrante, né? Herculano acabava de cometer um verdadeiro crime não previsto nos códigos. Um crime de lesa natureza, derramando inutilmente no convés seco e estéril a seiva geradora do homem. Reparem, tem até termos técnicos aqui, né? Enfim, biológicos e tudo mais. E aí, claro, né? O Herculano vai para cima desse Santana aí, começam a brigar, e tal fora o delito de Herculano e do seu camarada Santana, que também ia ser castigado, ou seja, o delator também aqui sendo castigado. E aí o Santana se desculpando, né? Era um pobre diabo de terceira classe, moreno cor de genipapo, cabelo rente, a escovinha, olhos negros, nariz acaçapado, cara magra, e cujo nome lá estava no livro de castigos um horror, uma lista de vezes. Gago de nascença, fazia rir aos companheiros quando abria a boca para dizer qualquer coisa.
principalmente se estava num de seus momentos de sobreexcitação colérica, porque então ninguém o compreendia. Então esse Santana aí, que também vai levar o castigo por ser um delator, ele é gago, né? E chorava facilmente, e aí começa a se explicar, mas vai gaguejando, e aí, claro, ninguém tá ali com tempo para ouvir ele vai ser castigado também. Gemeu com um grito de dor. Pelo amor de Deus, seu comandante. E aí seguem as chibatadas no corpo dele, que já é um corpinho franzino. Ele não teve jeito senão suportá-las todas, uma a uma, porque de nada lhe serviam os gritos, as súplicas e as lágrimas. Hei de corrigi-los, bradava o comandante, aceso em súbita cólera, raiva. Bom, e agora, depois de todo esse introito, digamos aí, a gente chega no nosso protagonista, que é o bom crioulo, que é o que dá nome ao livro. Meio-dia quase e ainda não estava acabado o castigo. Seguia-se o terceiro preso, um latagão de negro muito alto e corpulento, figura colossal de Cafre desafiando com um formidável sistema de músculos a morbidez patológica de toda uma geração cadente e enervada, e cuja presença naquela ocasião despertava grande interesse e viva curiosidade. Era o Amaro, gajeiro de boa proa, né, gajeiro da proa, o bom crioulo na gíria de bordo. Então aqui nós temos, né, o Amaro, que é o bom crioulo, enquanto já temos duas pessoas apanhando e o castigo vai sendo intenso ali, agora chega o nosso personagem, né, que é o Amaro, o bom crioulo. Enquanto que o Herculano e o Santana, eles mal aguentam 25 chibatadas, agora é a vez de quem? Do Amaro. E aí de novo, novo rito, aquela coisa toda, lê o código, de novo, código de ética. E aí o comandante pergunta se o bom crioulo sabe por que vai ser castigado. E o bom crioulo diz, não, eu sei sim. Com efeito, o bom crioulo não era somente um homem robusto. A força nervosa era nele uma qualidade intrínseca sobrepujando todas as outras qualidades fisiológicas, emprestando-lhe movimentos extraordinários, invencíveis mesmo, de um acrobatismo imprevisto e raro. Bom, o bom crioulo ele bebia, usava navalha, o negro parecia uma fera desencarcerada, fazia todo mundo fugir, marinheiros e homens da praia, porque ninguém estava para sofrer uma agressão, ou seja, ele é muito forte. Então é um armário ali o bom crioulo, né? E quando tem tumulto, todo mundo já sabe, o bom crioulo está no meio. Mas por que ele está preso? Bom crioulo esmurrara desapiedadamente um segunda classe, porque este ousara, sem o seu consentimento, maltratar o grumete Aleixo, um belo marinheirito de olhos azuis, muito querido por todos e de quem diziam-se coisas. E aí o que acontece, né? Estavam maltratando esse Aleixo, e o bom crioulo, o Aleixo é um adolescente, o Aleixo foi lá e está sofrendo, e o bom crioulo não aceita isso e vai lá tirar as caras. E aí ele fica, colocam ele no porão, aí ele vai, quando ele está normal, ele fica mais manso, né, mais calmo, e agora está ali esperando o castigo. Reconhecia que fizera mal, que devia ser punido, que era tão bom quanto os outros, mas que diabo, estava satisfeito, mostraria ainda uma vez que era homem. E ele gosta desse Aleixo. Qual é o detalhe? O bom crioulo gosta do Aleixo. E reparem que diz ali, já se diziam coisas. Então a gente vai ver daqui a pouco o tema do livro, né? E bom crioulo tinha certeza de o conquistar inteiramente, ou seja, ele queria ficar com Aleixo. Como se conquista uma mulher formosa, uma terra virgem, um país de ouro. Estava satisfeitíssimo. Então a gente vai aos poucos entrando aqui já no capítulo 1, né? Vendo como é que funciona isso aí. E qual é o detalhe? A chibata não faz mal pro bom crioulo. O bom crioulo é um Hércules, é comparado com um Hércules ali. Nu da cintura para cima, numa riquíssima exibição de músculos, os seios muito salientes, as espáduas, as costas negras reluzentes. E aí, qual é o detalhe? Enquanto nos outros 25 chibatadas já fazem o estrago, o bom crioulo já está tomando mais de 50. E reparem, ele não geme, ele não mostra gesto de dor nenhum, só, claro, visualmente as marcas nas costas ali. Marinheiros e oficiais, num silêncio concentrado, alongavam o olhar, cheios de interesse a cada golpe. 150, reparem, 150 chibatatas, né? Então, já tem ali uma fitinha, digamos, de sangue rolando já nas costas dele. E aí, enquanto isso, o oficial começa a ver de longe, assim, né? Já uma fumaça vindo de algum transatlântico.
E aí o comandante que diz, né, ó, chega, basta, né, basta. Impôs o comandante, estava terminado o castigo, ia recomeçar a faina, né, o trabalho. Então esse primeiro capítulo aqui a gente já vê como é que é o interior a bordo dos navios aqui. A questão já dos castigos de bordo, ou seja, nunca se consegue 100% de uma disciplina, sempre tem os desvios que acontecem, né? Sempre há os desvios. E aqui no caso o bom crioulo, essa muralha que é o bom crioulo, né? Ele foi proteger o Aleixo porque está apaixonado pelo Aleixo. Então vai ter essa questão toda aqui, né? Dessa relação homossexual que a gente vai ver dentro desse livro de 1895. É o primeiro livro que vai falar sobre isso aqui no Brasil, nessa questão toda na Marinha. Capítulo 2. Ainda estava longe, bem longe, a vitória do abolicionismo, quando o bom crioulo, então simplesmente Amaro, veio ninguém sabe de onde. Então aqui o livro faz exatamente uma espécie de flashback, dizendo que estava longe ainda, né, de 1888, e vai dizer que o bom crioulo surge ali, ninguém sabe de onde, de uns 18 anos, ignorando as dificuldades porque passa todo homem de cor em um meio escravocrata e profundamente superficial como era a corte. Olha a crítica aqui, né, a questão de que ele, enfim, né, por ser negro, sofrendo os problemas todos consequentes de uma sociedade escravocrata, ingênuo e resoluto, abalou sem ao menos pensar nas consequências da fuga. Então ele foge, ele era um escravo, né, e acabou fugindo. E agora a gente vai ver um trecho aqui interessante sobre a questão dos escravos fugidos. Dava-se caça ao escravo como aos animais, de espora e garrucha, mato adentro, saltando precipícios, atravessando rios a nado, galgando montanhas. Jornais traziam na terceira página a figura de um moleque em fuga, trouxa ao ombro e por baixo o anúncio, quase sempre em tipo cheio, minucioso, explícito, com todos os detalhes indicando estatura, idade, lesões, vícios e outros característicos do fugitivo. Além disso, o proprietário gratificava generosamente a quem prendesse o escravo. Reparem que quem leu a Escravizaura também aparece um trecho assim, até inclusive na Escravizaura o Leôncio coloca esse artigo no jornal para acharem a Escravizaura. Quem já leu Pai contra Mãe aparece isso também. Então aqui é importante para quem faz um vestibular cuidar essa questão toda aí da escravidão. E aí o Amaro não queria voltar para a fazenda, para a escravidão, né? E daí para onde é que ele foge? Ele vai para onde tem barcos. Então ele está lá. Depois mandaram tirar a roupa do corpo, até ficou envergonhado. Examinaram-lhe as costas, o peito, as virilhas e deram-lhe uma camisa azul de marinheiro. Ou seja, a partir de agora ele foge e consegue a liberdade dele. A liberdade entrava-lhe pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas, por todos os poros. Ele, o escravo, o negro fugido, sentia-se verdadeiramente homem, igual aos outros homens, feliz de o ser, grande como a natureza em toda a pujança viril da sua mocidade. E aí, claro, foi difícil para Amaro esquecer todo o passado, a mãe dele, os cafezais, o trabalho, as amizades verdadeiras que ele tinha, né? Mas ele não tolerava essa questão da escravidão, então ele fugiu. E agora ele está entrando para um lugar onde há disciplina. A disciplina militar, como todos os seus excessos, não se comparava ao penoso trabalho da fazenda, ao regime terrível do tronco e do chicote. Então, existiam outros instrumentos também, né, de tortura na escravidão, colocar no tronco, a questão da chicotada, né? Havia diferença. Ele está apanhando agora, mas apanhando dentro de uma liberdade que ele tem nos navios e sabendo disso pelo código todo de ética ali. Bom, diferença a gente sabe, agora tem travesseiro, agora tem a roupa dele, agora ele está comendo bem. E depois a principal, quem está lendo Úrsula também, da Maria Firmina dos Reis, nada se compara à questão da liberdade. A liberdade, minha gente, só a liberdade valia por tudo. Ali não se olhava a cor ou a raça do marinheiro. Todos eram iguais, tinham as mesmas regalias, o mesmo serviço, a mesma folga. E aí qual é o detalhe? O Amaro, por ser forte, e por ser um cara até assim, simples, né, meio bobão até, ele vai ganhando a afeição, o carinho dos oficiais. E eles começam até a rir do Amaro, porque ele tem aquele... um negro gigante, forte, mas com jeito de caipira, mas mesmo assim ele vai ganhando respeito. E aí no primeiro ano dele, ele não ganhou nenhum castigo,
por isso que ele ganhou o apelido, né? O apelido dele qual é? É Bom Crioulo, porque no primeiro ano ele foi um cara exemplar. Seu caráter era tão meigo que os próprios oficiais começaram a tratá-lo por Bom Crioulo. Seu maior desejo, porém, sua grande preocupação era embarcar, fosse em que navio fosse, acostumar-se a viver no mar, conhecer, enquanto estava moço, os costumes de bordo. Qual é o detalhe dele? Ele quer viver essa vida agora, nunca mais escravidão, quer ser promovido, fica invejando quem está ali no alto mar, longe da terra, e ele está esperando exatamente ali o dia em que ele vai embarcar definitivamente, porque ele está fazendo os serviços de bordo, essa coisa toda mais simples, aprendendo, ele ainda não está viajando. Ia para bordo, às vezes em exercício, remando no escaler, mas voltava logo com a turma dos outros aprendizes, triste por não ter ficado, sonhando histórias de viagens, coisas que havia de ver, quando pela primeira vez saísse pela barra fora. Chegou afinal esse dia. Bom Crioulo estava nomeado para embarcar num velho transporte que seguia para o sul. Então, aqui tem essa questão toda, né? Porque agora ele vai ficar feliz. E o comandante sabe que o Bom Crioulo é um bom homem. E esse comandante também que vai estar, né, comandando o navio, ele é um cara bom, ele não gostava de castigar, ele era amigo dos marinheiros. Então tá tudo fechando, o Bom Crioulo tá muito feliz, né? Pô, ele é um cara disciplinado num primeiro momento. Vai pegar um comandante que não gosta de castigar, é amigo, pô, é a melhor coisa do mundo. E aí, claro, os dias passam. A bordo, todos o estimavam como na fortaleza, e a primeira vez que o viram nu, uma bela manhã, depois da baldeação, refestelando-se num banho salgado, foi um clamor. Não havia osso naquele corpo de gigante do Amaro, do Bom Crioulo. O peito largo e rijo, os braços, o ventre, os quadris, as pernas formavam um conjunto respeitável de músculos. Então aqui o Bom Crioulo é tipo um super-homem ali, né? E claro, todo mundo olha para ele, vê ele um homem perigoso, forte, não é para estar provocando briga com ele. Entretanto, seu nome ia ganhando fama em todos os navios. Um pedaço de bruto, aquele Bom Crioulo, diziam os marinheiros. Um animal inteiro é o que ele era. Tinha um desejo forte ainda, suspirava por embarcar em certo navio, cujo comandante, um fidalgo, dizia-se amigo de todo marinheiro robusto. E esse comandante que gosta dos marinheiros fortes, né, era o comandante Albuquerque. E ele recompensa o serviço dos marinheiros, promovia os mais amigos dele, tá, os próximos, né. Isso de se dizer que preferia um sexo a outro nas relações amorosas podia ser uma calúnia como tantas que inventam por aí. Ele, Bom Crioulo, não tinha nada que ver com isso. Era uma questão à parte. Que diabo, ninguém está livre de um vício. Bom, aí qual é o detalhe, né? Esse comandante, o Albuquerque, corre ali, né, o papo de que ele gosta de homens, sexualmente de homens. E aí, o que o Bom Crioulo pensa, né? O narrador em terceira pessoa coloca o pensamento dele. O Bom Crioulo não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão à parte, sexual, enfim, ninguém está livre de um vício, como aparece no texto nesta época aí. E o Bom Crioulo já tinha uns 30 anos, já era marinheiro, o tempo passa, né, de segunda classe. A gente vê que tem uma passagem de tempo agora de quase uns 10 anos. O Bom Crioulo já viajou quase o mundo todo, se arriscou bastante. E aí ele vai para uma viagem e ele foi nomeado gageiro de proa. Então é uma espécie de fiscal ali do mastro. E ele vai manobrando bem, sem acidentes. Diziam uns que a cachaça estava deitando a perder o negro. Outros, porém, insinuavam que Bom Crioulo tornara-se assim esquecido e indiferente, desde que se metera com Aleixo, o tal grumete, o belo marinheiro de olhos azuis que embarcara no sul. E aí a gente vê então que o Bom Crioulo, né, se apaixonou por esse Aleixo. E qual é o detalhe? O comandante já sabia dessa relação do Amaro, o Bom Crioulo, com Aleixo. Só que ele faz de conta que não sabia nada. E o Bom Crioulo também, ele ouve boato aqui, boato ali, uma frasezinha aqui, uma brincadeira aqui, uma risada ali, mas ele não se incomoda com o juízo de valor dos outros, não se incomoda com piadinha, nada com isso aí. E como é que o romance explica essa atração de Amaro, o Bom Crioulo, pelo Aleixo, por esse adolescente aí? Sempre pelo viés biológico, bem ao gosto da escola naturalista. Então, se numa prova perguntarem se há trechos mais nessa questão toda do viés biológico, claro que há, porque esse livro faz parte do determinismo, né? Ou faz parte dessa escola naturalista.
Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo duas naturezas de sexo contrários, determinando o desejo fisiológico da posse mútua, essa atração animal que faz o homem escravo da mulher e que em todas as espécies impulsiona o macho para a fêmea, sentiu isso o bom crioulo, não por uma mulher, irresistivelmente ao cruzar a vista pela primeira vez com o grumetezinho Aleixo. Nunca experimentara semelhante coisa, gostar de homem. Nunca homem algum ou mulher produzia nele tão esquisita impressão desde que se conhecia. Então aqui pinta esse amor do Amaro pelo Aleixo. O Aleixo só tinha 15 anos, um adolescente, né? Pois olhe, eu me chamo Bom Crioulo, não se esqueça. Quando alguém o provocar, lhe fizer qualquer coisa, Aleixo, eu estou aqui para o defender, ouviu? Sim, senhor, fez o marinheirito levantando o olhar com uma expressão de agradecimento. E aí o Aleixo, ele era filho de uma família pobre, era uma família de pescadores, e os pais fizeram ele então assentar praça ali em Santa Catarina, né? Vai tentar conseguir um emprego melhor. Seu trabalho a bordo consistia em colher cabos e arear os metais quando não se ocupava na ronda pela noite. E o Aleixo, ele fica com medo do Bom Crioulo no começo, porque, enfim, né, aquele cara muito forte, mas depois ele vai se acostumando aos carinhos, a generosidade do Bom Crioulo, enfim, né? E o Bom Crioulo, quando viu que aquele segunda classe estava maltratando o Aleixo, o Bom Crioulo foi lá e bateu muito, mas bateu mesmo, né? E aí, claro, o Aleixo começa a estimar o Bom Crioulo, como o quê? O protetor, o amigo dos fracos. Quando regressou dessa longa viagem ao sul, estava ainda mais forte, mais viçoso e mais homem. Era uma massa bruta de músculos ao serviço de um magnífico aparelho humano. No tocante à disciplina, mudara também um pouco. Já ninguém lhe via certos escrúpulos de obediência e seriedade. Ou seja, a gente vê uma mudança aqui no Bom Crioulo, que sempre foi um homem disciplinado e agora já ninguém mais vê ele com certa obediência e ser um cara mais sério. Ou seja, tá vendo essa mudança no Bom Crioulo? E aí, o Bom Crioulo meio que já vai tratando com desdém os superiores dele. E aí os outros marinheiros já não querem mais nem brincar com o Bom Crioulo, porque a fama dele vai se agigantando. E aí um dia o Bom Crioulo bate com um remo na cabeça de outro marinheiro por briga ali, né? Tal foi o seu primeiro castigo depois de 4 anos de serviço. Então a gente vê que ele já estava 10 ali, como diz o texto, num primeiro ano exemplar, depois de 4 anos ele começa a mudar um pouquinho. Profundamente magoado, concentrou-se para reaparecer mandrião e insubmisso, cheio de ressentimento, não se importando como dantes com seus deveres. Ia se fazendo esquerdo, cuidando mais dos seus interesses que de outra coisa, passando um mês no hospital e outro mês a bordo, um em terra, com licença. Então a mudança de comportamento aí do Bom Crioulo. Capítulo 3, agora sim todos regozijavam com a esperança de chegar breve em paz e salvamento a Guanabara, lá onde havia sossego e abastança, lá onde a vida corria suave e cheia de tranquilidade. Só que o Bom Crioulo só está pensando no Aleixo. Maldita hora em que o pequeno pusera os pés a bordo. Até então sua vida ia correndo como Deus queria, mais ou menos calma, sem preocupações incômodas. E vinha a imaginação do Bom Crioulo pequeno, Aleixo, com seus olhinhos azuis, com seu cabelo alourado, com suas formas rechonchudas, com seu todo provocador. Ou seja, o Amaro ele vai ter esse desejo, esse apetite sexual aí pelo Aleixo. Vontade irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo, como se ele fora de outro sexo, de possuí-lo, de tê-lo junto a si, de amá-lo, de gozá-lo. E aí a gente fica sabendo que o Amaro, antes de ter essa paixão pelo Aleixo, ele já teve paixão por outras mulheres, se envolveu com outras mulheres, dormiu com outras mulheres. Aos 20 anos e sem o pensar, fora obrigado a dormir com uma rapariga em Angra dos Reis, perto das cachoeiras, por sinal dera péssima cópia de si como homem. E mais tarde, completamente embriagado, bater em casa de uma francesa no Largo do Rossio, de onde saíra envergonhadíssimo, jurando nunca mais se importar com essas coisas. E agora, como é que não tinha forças para resistir aos impulsos do sangue? Aleixo estava satisfeitíssimo com a vida que ia levando naquele céu aberto da corveta, do barquinho, querido, estimado por todos, invejado por meia dúzia, nada lhe faltava, absolutamente nada. Era mesmo uma espécie de príncipezinho entre os camaradas, o menino bonito dos oficiais que o chamavam de boy. Chamavam em inglês de boy. E aí o Aleixo, claro, também com o tempo vai mudando, vai perdendo a timidez. E aí o Bom Crioulo começa
a falar sobre pro Aleixo de como ele é bonito, deu um espelho pro Aleixo, ensinou ele como se dá laço na gravata, ensina outros detalhes ali. Então, vai sendo meio que o tutor dele ali, né? Mas com esta segunda intenção, lembra? Ele tá apaixonado pelo Aleixo. E aí um dia o Aleixo vem ali e tudo mais, bem arrumado e tal, bonitão. E aí o Amaro, ele quer, porque quer de qualquer jeito ficar com o Aleixo agora. Seu desejo era abraçar o pequeno ali na presença da guarnição, devorá-lo de beijos, esmagá-lo de carícias debaixo do seu corpo. Sim, senhor, parecia uma menina com aquele traje. Então qual é o detalhe? Não tá nem aí, né? Se preciso fosse ali para todo mundo ver esse amor que ele tem por ele faria. E aí o bom crioulo e o Aleixo vão conversando, e aí o bom crioulo já diz, ó: mas olhe, você não queira negócio com outra pessoa, dizia o bom crioulo. O Rio de Janeiro é uma terra dos diabos. Se eu o encontrar com alguém, já sabe, vai apanhar. E aí o bom crioulo prometeu, né, que no momento que eles descessem ali no Rio, ele ia levar o Aleixo nos teatros, ia levar no passeio público, no Corcovado. Haviam de morar juntos num quarto da Rua da Misericórdia, num cômodozinho de 15 mil réis, onde coubessem 2 camas de ferro, ou mesmo uma só, larga, espaçosa. E aí o bom crioulo diz, não precisa se preocupar, eu pago tudo. E aí, né, a gente tem agora ali um detalhe histórico, tá passando um transatlântico inglês ali pela frente da corveta deles, né? Um mundo de gente movia-se na proa do inglês, de certo imigrantes italianos que chegavam ao Brasil. Então não é tantos detalhes históricos, mas tem alguns, né? Fala sobre a questão abolicionista agora, sobre essa chegada aí também de imigrantes italianos no Brasil. Bom, aí vem uma chuva, um aguaceiro, né? Coisa assim do mundo em que eles vivem, e aí tá o Aleixo e o Amaro conversando. O oficial do quarto passeando, escutava os enternecidos, cheio de contemplação por aquela pobre gente sem lar nem família que morria cantando, longe de todo carinho, às vezes longe da pátria, onde quer que o destino os conduzisse. E aí o que acontece é que o convés ali do navio, ele parece um acampamento nômade. Tem muita maca de lona ali, enfim, suspensa, eles estão dormindo. Houve um marinheiro que se levantou no meio dos outros, nu, pelado em pelos, olhos arregalados, medonho, gritando que o queriam matar. No fim de contas, o pobre diabo era vítima de um pesadelo, nada mais. Tudo voltou ao silêncio. E aí o bom crioulo, ele tenta dar uns carinhos no Aleixo. Só que o Aleixo não tá querendo, ele vai repelindo, né? Assim, ó, deixa disso, bom crioulo, porte-se sério. E aí o bom crioulo diz: ou o pequeno se resolvia, ou estavam desfeitas as relações, era preciso resolver aquilo. Aquilo o quê? Perguntou Aleixo, muito admirado. Ou seja, realmente não está rolando ainda nada entre eles, né? E aí o bom crioulo quer conversar com Aleixo. Aí vai até ele, segue, os dois saem. E os dois meio que se deitam, meio que se escondem. E aí o que vai acontecer? Não se viam um ao outro. Sentiam-se, adivinhavam-se por baixo dos cobertores, ou seja, está rolando a transa entre eles. Depois de um silêncio cauteloso e rápido, o bom crioulo, aconchegando-se ao grumete, disse-lhe qualquer coisa no ouvido. Então aqui já no finalzinho do capítulo 13, a gente tem então a coisa acontecendo entre eles. Viu passarem como em um sonho as 1001 promessas de bom crioulo. O Aleixo fica sonhando com aquilo, né? O quartinho da Rua da Misericórdia no Rio de Janeiro, os teatros, os passeios. E o Aleixo está ali na passividade, digamos, né? Ande logo, murmurou apressadamente o Aleixo, voltando-se, e consumou-se o delito contra a natureza. Olha como é que é colocada a questão sexual. Consumou-se o delito contra a natureza. Bom, questão aqui o capítulo 4. A gente agora vê que cada um tratava de si, de sua roupa, do que trouxera da longa viagem ao sul, dessa viagem maldita que parecia não acabar nunca. E o bom crioulo vai indicando todos os pontos ali do Rio de Janeiro. Entretanto, o bom crioulo começava a sentir uns longes de tristeza na alma. Coisa que raríssimas vezes lhe acontecia. Lembrava-se do mar alto, da primeira vez que vira o Aleixo, da vida nova em que ia entrar, preocupando-se sobre a amizade do grumete, o futuro dessa afeição nascida em viagem e ameaçada agora pelas conveniências do serviço militar. E aí o Aleixo, ele vê que pode ser transferido para um outro navio. E aí o bom crioulo fica indignado, né?
Bom crioulo agora compreendia que só no homem, no próprio homem, ele podia encontrar aquilo que debalde procurara nas mulheres. Nunca se apercebera de semelhante anomalia. Reparem o que dá aqui a questão da homossexualidade, dá como anomalia. Nunca em sua vida tivera a lembrança de perscrutar suas tendências em matéria de sexualidade. Aqui então, essa questão toda da homossexualidade vista como uma anomalia, e o bom crioulo, ele está ali agora, né, e vai atracar agora um escaler inglês, e o bom crioulo estava ali na Baía do Rio de Janeiro, depois de uma ausência dessa viagem que ele fez de mais de 6 meses. Então ele quer, nessa pequena pausa, arranjar um quarto ali na Rua da Misericórdia, mas eles não têm ordem para desembarcar ainda. Então ele está só esperando isso. E aí, de noite, ele está dormindo, passou a mão no lugar úmido, tateando, e verificou, cheio de indignação, cheio de tédio, com um gesto de náusea, a irreparável perda que sofrera inconscientemente durante um sono, um verdadeiro esgoteamento de líquido seminal, de forças procriadoras de vida, enfim, que aquilo era sangue transformado em matéria. Se ao menos tivesse gozado, mas não sentira nada, absolutamente nada, mesmo em sonho. Dormira toda a noite como um porco, e o resultado ali se achava no lençol, quase um rio de goma prolífica. Reparem esse vocabulário sofisticado do século XIX, né? Não dá para comparar com os dias atuais. Então ele está dormindo ali e acaba ejaculando. Bom, o bom crioulo ele consegue licença para descer agora, mas falta licença para o Aleixo. E aí o Aleixo acaba convencendo os oficiais. E aí o Aleixo fala para o bom crioulo, né? Como é que ele conseguiu essa licença? Ele diz, não havia nada como a gente ser um menino bonito, até os oficiais gostam. Bom crioulo é que não gostou da pilheira, da brincadeira. Ferrou o olhar no pequeno, como para o fulminar, mas o grumete corrigiu prontamente. Brincadeira, menino, brincadeira, pois não se podia brincar? O bom crioulo diz, isso não são brinquedos, repreendeu o negro. E eu, quando gosto de uma pessoa, gosto mesmo, e acabou-se. Já lhe disse que ande muito direitinho. Bom, aí o bom crioulo e o Aleixo descem desse escaler, vão procurar o quartinho, vão tentar então, né, conseguir uma morada para eles ali. Dona Carolina era uma portuguesa que alugava quartos na Rua da Misericórdia somente a pessoas de certa ordem, gente que não se fizesse de muito honrada e de muito boa. Isso mesmo, rapazes de confiança, bons inquilinos, patrícios, amigos velhos, não fazia questão de cor e tampouco se importava com classe ou profissão do sujeito. Bom, de que vive essa Dona Carolina? E vivia de sua casa, de seus cômodos, do aluguelzinho por mês ou por hora. E ela tem um cara, né? Tem um homem ali. E a gente fica sabendo quando ela era mais moça, ela ganhava dinheiro. Já era gorducha, então chamavam-no Carola Bunda, um apelido de mau gosto e invenção da rua. Tenho 40 anos de experiência, dizia 40 anos e alguns fios de prata na cabeça. Conheço este mundo velho, meu amor. E o bom crioulo, esse aí, tem uma grande amizade com a Carolina. E detalhe, né? Não passa de amizade, não pensem que tem alguma coisa sexual no meio. Por quê? Porque ali mesmo está dito, ela, a Carolina, sabia que o negro não era homem para mulheres. Bom crioulo resumiu em poucas palavras a viagem da corveta. 6 meses de estupidez. O Aleixo é que trouxeram um pouquinho de alegria na volta e desfiou a história do grumete, a paixão e tudo mais, né? E aí o bom crioulo está contando que agora está com ele, queria alugar um quartinho, ele pergunta se tem ali 1 ou 2 camas, né? Como quiser, marinheiro é gente que dorme às 4 ou 5. Aos 50, se houvesse uma caminha larga, ou seja, dá a entender, né? A gente dorme em qualquer lugar e tudo mais, né? Mas se tu conseguir uma caminha larga para 2. Capítulo 5. Bom crioulo, desde a primeira noite dormida no sobradinho, começou a experimentar uma delícia muito íntima. Claro, né, a questão dele agora é como se estivesse quase casado com o Aleixo ali, tá sentindo essa questão toda de estar com ele, o quartinho, o mundo para ele é só o Aleixo. Durante meses viveu ele uma vida calma, escrupulosamente pautada, rigorosamente metódica, cumprindo seus deveres a bordo, vindo à terra 2 vezes por semana em companhia de Aleixo, sem dar motivo a castigos ou recriminações. E claro, né, por que ele fica agora rigoroso, metódico, cumprindo deveres, porque não quer ter nenhum castigo de privar ele de poder vir para a terra. E o Aleixo anda sempre limpo,
É sempre também um funcionário obediente, trabalhador. Todos a bordo lhe faziam festa. O próprio guardião Agostinho, aquele das chibatadas, seco e ríspido, tratava Aleixo bem, com branduras na voz. Ele tinha uma vida regalada. Em terra, no quarto da misericórdia, nem se falava. Uma coisa só desgostava o grumete Aleixo: os caprichos libertinos do outro. Por quê? Porque o bom crioulo não se contentava em possuí-lo a qualquer hora do dia ou da noite. Queria muito mais, obrigava-o a excessos, fazia dele um escravo, uma mulher à toa, propondo quanta extravagância lhe vinha em imaginação. Logo na primeira noite exigiu que ele ficasse nu, mas nuzinho em pelo, queria ver o corpo dele. E aí o Aleixo não quis, disse que aquilo não é coisa para se pedir a um homem, mas aí o bom crioulo insiste e o Aleixo vai se pelando. Belo modelo de efebo que a Grécia de Vênus talvez imortalizasse em estrofes de ouro límpido e estátuas de uma escultura sensual e pujante. Nunca vira formas de homem tão bem torneadas, braços assim, quadris rijos e carnudos como aqueles. Faltavam-lhe os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira mulher. E o bom crioulo, a gente vê que ele idealiza o Aleixo também assim, sempre com formas femininas. Só que o Aleixo está vendo que ele tá passando, o bom crioulo está passando desse excesso. Então dá a entender no livro que aquela questão, estão transando, mas é tipo no escuro, sabe? Uma coisa bem... Agora o bom crioulo quer essa coisa de exibição e o Aleixo não está gostando. E tá escuro também, né? Enfim, e o bom crioulo ainda pega a vela para chegar perto, para observar o corpo dele. Palpando-lhe as carnes, gabando-lhe o cheiro da pele, no auge da volúpia, no extremo da concupiscência, os olhos deitando chispas de gozo, acabou-se e tornou o Aleixo depressa, impaciente e assoprando a luz. Então o Aleixo vê que aquilo passou do limite, apaga a luz e diz, ó, deu, tchau, apaga a vela no caso, né? Bom, e aí o Aleixo, o bom crioulo e a Carolina eram quase uma família ali. Para que vida melhor? Longe de seus pais, uma terra estranha, encontrava naquela casa um asilo de amor, um paraíso de felicidade. Então o Aleixo está feliz também. E o bom crioulo começava agora a passear muito na terra ali. Um dia sim, outro não, ei-lo no seu quarto da Rua Misericórdia, todo entregue ao descanso, livre, completamente livre de incômodos e obrigações. E alguns até estão dizendo que o bom crioulo emagreceu um pouco. Quase um ano de convivência fora bastante para que ele se identificasse absolutamente com o grumete, que a gente vê uma passagem de tempo, já está um ano com Aleixo, para que o ficasse conhecendo e a convicção de que Aleixo não o traía, entregando-se à fúria selvagem de qualquer marmanjo, a certeza de que era respeitado, a certeza de que era respeitado pelo outro, comunicava-lhe essa tranquilidade confiante de marido feliz. Ou seja, o bom crioulo conhece o Aleixo mais a fundo agora, né? E tem certeza que o Aleixo, mesmo por ser um guri bonito ali, cobiçado por outros homens também, por mulheres também, ele não está traindo. Decorreu quase um ano sem que o fio tenaz dessa amizade misteriosa, cultivada no alto da Rua da Misericórdia, sofresse o mais leve abalo. Os dois marinheiros viviam um para o outro, completavam-se. Vocês acabam tendo filhos, ria Dona Carolina. Nunca vira dois homens gostarem-se tanto. Reparem que aqui é o auge dessa união feliz entre eles, mas aí não vai durar, né? Porque vai ter o problema agora. E o bom crioulo está feliz, está orgulhoso da conquista dele. Só qual é o detalhe? Problema, um dia ele recebe a notícia de que foi nomeado para servir em outro navio. Ou seja, vai ter que ir sem o Aleixo. Bom crioulo desapontou. Que os pariu! É legal que ele está sempre ofendendo as pessoas. Ele não coloca ali o puta que os pariu. O autor bota 3 pontinhos. Que os pariu! Nem se tinha tempo de conhecer bem os navios. Hoje num, amanhã no outro. Até parecia brincadeira. E ele vai ter que ir sem o Aleixo. Aleixo consolava-se, resignado. Paciência, homem, o mundo não se acabava. Sempre havia onde se ver. Que diabo, para isso é que tinha alugado um quarto. Um dia sim, outro não, podiam se encontrar do mesmo modo em terra. E essa separação agora está irritando o bom crioulo, porque ele começa a ficar desconfiado, ele acha que isso é um mau pressentimento, que o Aleixo, ele não vendo o Aleixo pode se entusiasmar por algum outro cara, até um oficial. E a pequena embarcação, impelida vigorosamente, a deixando atrás, sem o saber, a alma de bom crioulo terna e dolente. Bom, capítulo 6. No dia seguinte, Aleixo encontrou fechada a porta do quarto. Bom crioulo não tinha ido à terra como prometera. E no novo navio, a coisa é diferente, né? Porque a disciplina é diferente, eles não deixam descer e tudo mais, é diferente.
E aí o Aleixo acaba entrando no quarto. De resto, o negro não lhe fazia muita falta. Estimava o bom crioulo, é verdade, mas aquilo não era sangria desatada que não acabasse nunca. E aqui já está o detalhe, ó, o pensamento colocado, atribuído já aqui ao Aleixo. O Aleixo está vendo que não faz muita falta. Se terminar, ok, não é coisa que vai ficar eterno. Bom, então o Aleixo pensa, né, que pode até encontrar outro homem, alguém com posição, com dinheiro, porque ele sabe que não dá para esperar muita coisa do bom crioulo, não vai ser uma vida de riqueza ali. E, no entanto, estava sacrificando a saúde, o corpo, a mocidade pelo bom crioulo. Ora, não valia a pena. Então já temos a mudança de comportamento aqui. E ele vê que precisa mudar de vida. Ele fala com a dona Carolina. A dona Carolina diz que o bom crioulo realmente não veio. E o Aleixo acaba, digamos de certo modo, né, porque já pegou muita intimidade com a dona Carolina, falando que eu não estou muito motivado com o meu caso amoroso com o bom crioulo. Ele diz que vai dar uma volta ali e ela acaba dizendo, está mesmo de encantar o diabinho, vai daqui namorar alguma biraia no Largo do Rocio, aposto. E aí ele diz que não vai namorar ninguém, que ele vai só dar ali no passeio público, depois dar uma volta, né? E a Carolina diz, mas olhe, tornou Carolina com resolução, no alto da escada. Preciso te falar uma coisa, volte cedo. Por que não diz agora? Não, quando voltar, prefiro conversar à vontade. E qual é a ideia da Carolina, que ela quer conversar à vontade com ele e tudo mais? Ela quer conquistar o Aleixo para ela, ter o Aleixo como amante. Amigar-se com ele secretamente, dando-lhe tudo quanto fosse preciso, roupa, calçados, almoço e jantar nos dias de folga, dando-lhe tudo, enfim, para que ele fosse o amante. Ninguém precisa ficar sabendo. Ela não queria mais agora pessoas mais velhas, ela queria os novinhos, né, como ela diz, queria os meninotes, né? Nenhum melhor que Aleixo, cuja beleza impressionara desde a primeira vez que se tinham visto. Aleixo estava mesmo a calhar, bonito, forte, virgem, talvez. Arranjava-se perfeitamente sem que bom crioulo soubesse. Reparem o plano dela. Ela não se importa se ele tiver com bom crioulo, basta que ele seja o amante dela. E ela quer, claro, agora se insinuar pouco a pouco para o Aleixo. Outras mais velhas se gabavam, que tinham gurizotes, por que ela, com seus 38 anos, não tinha o direito de gozar também? Histórias, mulher sempre é mulher e homem sempre é homem. Ou seja, qual é o pensamento dela? O Aleixo vai me querer, não vai ter volta. Por mais que ele tenha um caso homossexual, ele é homem, é isso que ela está querendo dizer ali. Bom, e aí ela vai começar, né, o projeto de conquista do Aleixo. Ela começa a ficar mais meiga com ele, vai botando ali comida para ele, doces, cuida da roupa dele. Uma ocasião, Aleixo vira em camisa curta, deitada com as pernas de fora. Reparem que ela já usa a roupa já mais sensual ali, porque os aposentos da portuguesa davam para o corredor. E nesse dia ela esquecera de fechar a porta de forma proposital, claro, né, a gente sabe disso. Mas ele nem tá aí desconfiando que ela quer ele como amante. Ele leva na boa, assim, né? Bom, ele volta do passeio público um dia e morava naquela casa há 1 ano e só agora entrava ali no quarto da portuguesa para conversar com ela, né? E ela vai direto ao ataque. Pois é isto, minha flor, o que eu tinha a dizer é que estou apaixonada por ti. E aí o Aleixo acha, não, só um pouquinho, isso é brincadeira, né, e tudo mais. Ela diz que não estou apaixonado. E ele acaba aceitando. Tanto é que a Carolina leva ele para a cama e ela vai dizer, vais conhecer uma portuguesa velha, mas de sangue quente. E lá vem agora, né, a descrição bem naturalista, a comparação com o mundo animal, né, quase como descrito na obra O Curtiço dessa relação. Ela, de ordinário tão meiga, tão comedida, tão escrupulosa, mesmo aparecida e como um animal formidável, cheio de sensualidade, como uma vaca do campo, extraordinariamente excitada, que se atira ao macho antes que ele prepare o bote. Era incrível aquilo, a mulher só faltava urrar. Os dois transam, então, tá virando o amante dela, o bom crioulo não sabe disso, e aí no dia seguinte, né, a Carolina faz café para ele, e ela dizia, agora já sabes, meu piquerrucho Aleixo, quando o negro bom crioulo não vier à terra, vem cá dar um abracinho na Carola. De hoje em diante quero que me chames Carola, não Carolina, ouviste? Bom, enquanto isso o Aleixo ele vai pensando, né? Olha ali, se fosse possível não me encontrar mais, nunca mais com aquele negro, que felicidade, pensava o grumete.
Bom, e aí a Carolina agora tá ali, né, como amante dele. Agora é a Carolina que tá nesse, digamos assim, né, nesse pensamento só do Aleixo. Bom, capítulo 7, o que a gente tem no capítulo 7 agora é que o bom crioulo, vai dizer ali, né, não estava satisfeito no encourado, no couraçado, naquela formidável prisão de aço que lhe consumiu o tempo e cuja disciplina, um horror de trabalho, privava-o de ir à terra hoje sim, amanhã não, como nos outros navios. Claro, né, ele não está na mesma liberdade que tinha e agora está sentindo isso aí exatamente. Porque antes naquela corveta lá, se a gente for lembrar, né, ele tinha liberdade. E agora está separado do Aleixo, está só com gente desconhecida ali. E ele começa a lembrar que antes ele tinha, né, mais sossego e felicidade com o Aleixo. E agora está revoltado, enfim, né, porque teve que sair da corveta para esse couraçado aí. E nesse couraçado, vamos falar para o bom crioulo, que talvez ele só tenha licença uma vez por mês. Então ele vai à loucura. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto era um sábado. Seu imediato, eu precisava ir à terra, implorou o negro perfilado, a mão em pala no boné. Ainda não, resmungou o oficial sem prestar-lhe atenção. Bom, aí no outro dia, o bom crioulo se oferece para remar no escalé que ia para as compras, né? E aí o bom crioulo desembarca. Só que ele diz, eu vou ali só cuidar de um compromisso e eu volto logo. E ele vai direto para a Rua da Misericórdia. Ele bate lá, a Carolina tá dormindo, e ele começa a dar pancadas, né? E aí vem um cara, abre, a Carolina diz onde está a chave, né? E aí o bom crioulo entra no quarto, vai vasculhando tudo. O retrato do imperador, ó, reparem, né? O retrato do imperador, Dom Pedro ali, ó. Sorria de meigo com a sua barba de patriarca indulgente. Era o seu homem, diziam mal dele os tais republicanos, porque o velho tinha sentimento e gostava do povo. Acendeu um cigarro e deitou-se. Bom, e aí a Carolina, depois de um tempo, vai lá acordar o bom crioulo que estava dormindo. Eu que fugi, disse o marinheiro naturalmente, abrindo os braços no bocejo. Vim no escaler das compras e aqui estou sem licença. Então a gente vê, né, que ele não tinha licença para vir em terra, ele fugiu do escalera ali, né, nas compras e tudo mais, veio dar uma passada, né. Que loucura, filho, diz a Carolina, são capazes de mandar te prender. Que os pariu, não sou escravo de ninguém, fujo quantas vezes quiser, ninguém me proíbe. E aí, claro que ele pergunta se o Aleixo tá vindo ali no quarto. Ela diz, só uma vez, e aí o bom crioulo fica pensando no Aleixo. Precisava tomar uma resolução, abandonar o Aleixo, acabar de uma vez, meter-se a bordo, ou então amigar-se aí com uma rapariga de sua cor e viver tranquilo. Bom, aí o bom crioulo sai e ele vê um homem que está bêbado caído ali na rua e tem toda uma multidão ao redor. E aí o bom crioulo levanta este cara aí no ombro, né, e leva até a Santa Casa de Misericórdia sem muito esforço. Então ele já faz uma boa atitude ali, né? Mostra a força que tem, aquela coisa toda. E depois ele vai até um bar beber. E ele quer ficar bêbado. E ele sai da venda bêbado, sem rumo certo. Ele vai para os lados do cais, tá quase caindo, quase se escorando ali, tá bêbado, tá provocando todo mundo, até que ele vai brigar com um homem. E aí começa um a ficar enroscado no outro, a briga forte. Aí os passantes ali, desaparta, desaparta, gritavam os catraieiros. E aí o bom crioulo se separa e puxa uma navalha. A multidão espalhou-se, recuando, abandonando o campo da luta. O clamor aumentava. Pega, pega, não pode! O português, com a roupa em frangalhos e o cabelo em desordem, abalou na carreira. Mas o negro, vendo se aproximarem polícias, brandindo a arma furioso, ameaçou. Quem for homem, que venha. Reparem, até provocando policiais ali. Isso aí é tipo 4 da manhã. Daí a pouco saltou no cais um oficial da marinha. Bom crioulo esperou a pé firme. Não venha, que leva. Era um primeiro-tenente. Acompanhavam-no marinheiros. Segurem aquele homem, ordenou. E o bom crioulo está com a navalha. Mas aí vem um, agarra o bom crioulo e ele fica preso. Afinal, lá o conduziram a viva força e a embarcação deslizou toda branca na baía calma. Bom, e aí no capítulo 8... lembrar, né, que falavam boatos daquele comandante, do couraçado, que não gostava de mulheres.
O comandante, diziam, não gostava de saias, era homem de gênio esquisito, sem entusiasmo pela mulher, preferindo viver a seu modo lá com a sua gente, com seus marinheiros. Fosse como fosse, ninguém o desrespeitava, todos o queriam a si mesmo cheio de mistério, com seu belo porte de fidalgo, manso às vezes, disciplinador e intransigente, modelo dos oficiais. Bom Crioulo, porém, nunca o estimara verdadeiramente, olhava-o com certa desconfiança. E aí o Bom Crioulo, agora, né, ele está preso pelo que ele fez ali na rua, né, ele saiu sem licença e brigou na rua, estava de navalha, provocou oficiais. Então agora está dormindo numa sepultura ali de ferro. É uma jaula, basicamente, né, não tem luz, só cabe um homem. Então é o castigo, por quê? Porque esse comandante ele é disciplinador. Então ele está sonhando com um Aleixo ali. Tinha-se aberto a porta da solitária e mesmo em jejum ele ia ser castigado. Não tinha ninguém por ele. Era um abandonado infeliz. O próprio Aleixo onde estaria? A gente sabe onde é que ele está. Ele está sendo o amante da Carolina, né? E ele acaba pensando, né, que a causa de tudo que aconteceu na vida dele é o Aleixo. Quando estava com ele, nunca tinha se embebedado, né? Então, é o amor, basicamente. E no navio, o comandante está muito indignado com o Bom Crioulo, né? Desobediência, embriaguez e pederastia são crimes de primeira ordem. Não se iludam. E aí, claro que ele vai tomar as chibatadas, né? A última chibatada, Bom Crioulo rodou e caiu em cheio sobre o convés, porejando sangue. E aí, enfim, o médico vai ver como é que está o Bom Crioulo, passa ali, né, água, éter. Enquanto isso, Aleixo nesse dia estava de folga e muito cedo, coisa de 1 hora, veio à terra impelido por uma grande saudade que fazia agora escravo da portuguesa Carolina. Só que ele tinha medo, receava encontrar o Bom Crioulo, ter de o suportar com seus caprichos, com seu bodum africano, cheiro africano, com seus ímpetos de touro, e esta lembrança entristecia-o como um arrependimento. Então a gente nota claramente que Bom Crioulo sofre e o Aleixo não está nem mais aí para um Bom Crioulo. E qual é o detalhe? O Aleixo vai entrando pé por pé no quarto, louco, torcendo, rezando para o Bom Crioulo não estar ali. Mas quem é que está ali? Só a Carolina. Tua negra está só, meu pequenino, diz ela, né? Aí os dois vão lá, os dois transam, a Carolina e o Aleixo. Falaram em Bom Crioulo e riram à custa do negro, baixinho à socapa. Boa criatura, sentenciou a portuguesa com um quê de ironia. Para o fogo, acrescentou Aleixo. Não sabiam do rolo. Ou seja, ela está ali, chamando de boa criatura a Carolina, mas ironizando o Bom Crioulo. O Aleixo diz que ele vai para o inferno, né? E eles não sabem do rolo que deu, da briga, que ele está preso agora lá no navio. Ninguém os via naquela nudez primitiva, frente a frente o corpo largo e mole da portuguesa em contraste com as formas ideais e rijas do efebo, o grumete, né, aquele cargo inferior do navio ali, né, o Aleixo, escandalosamente nus. Dona Carolina realizara, enfim, o seu desejo, a sua ambição de mulher gasta, possuir um amante novo, mocinho, imberbe, sem barba, com uma ponta de ingenuidade a ruborizar-lhe a face, um amante quase ideal. Aleixo pertencia a ela, enfim, era seu, completamente seu. Se Aleixo havia de se desgraçar nas unhas do negro, era melhor que ela, uma mulher, o salvasse. O grumete, e aí lembrar, né, o grumete é uma graduação inferior, né, da armada ali, né, que é o Aleixo. Por sua vez, experimentava o que experimentaria qualquer adolescente, uma tendência fatal para a portuguesa, um desejo forte de possuí-la sempre, sempre, a toda hora, uma vontade irresistível de mordê-la, cheirá-la, palpá-la num frenesi de gozo, num grande ímpeto selvagem de novilho insaciável. Aquilo com o outro, com o Bom Crioulo, afinal, era uma grossa patifaria, uma bandalheira, um pecado, um crime. Se Aleixo havia de se desgraçar nas unhas do negro, era melhor que ela, uma mulher, o salvasse, lucravam ambos. Ele e ela. Bom, só que o Aleixo, ele não esquece tanto assim tão fácil o Bom Crioulo, ele está com remorso. Ele quer esquecer, mas não consegue, né? Até porque ele está com medo também. A cada instante lembrava-se da musculatura rija de Bom Crioulo, de seu gênio rancoroso e vingativo. Suas expansões com a portuguesa eram incompletas. Parece que está brecado ali, né? Porque está com esse peso na consciência, sabe que o Bom Crioulo pode arrebentar ele, né? Enfim. Capítulo 9. Vida triste.
era de bom crioulo agora no hospital, longe da Rua da Misericórdia e do seu único afeto, o Aleixo, obrigado a um regime conventual, alimentando-se parcamente, ouvindo a toda hora gemidos que lhe entravam na alma como uma salmodia algorenta. Nunca mais o bom crioulo tem notícias do Aleixo, e ele vai pensando muito no grumete, né? E fica aquelas perguntas, será que ele ainda gosta de mim? Por que o Aleixo nunca me procurou? Será que ele tem um novo amor? E ele, bom crioulo ali, se achava no hospital abandonado e só gemendo tristezas inconsoláveis. E agora o bom crioulo começa a se transformar também inteiramente, né? Aquilo não era hospital, aquilo era um inferno, embirrava com toda a gente, afinal, enfermeiros brutos, cozinheiros de frege, o próprio médico, assim que lhe dava as costas, era logo insultado. E o único consolo que ele tem ali é pegar uma fotinha, um retrato do Aleixo. E à noite, quando ia se deitar, despedia-se dela, dessa foto, com um beijo úmido e voluptuoso. Habituara-se àquilo do mesmo modo com que se habituara a fazer o sinal da cruz antes de fechar os olhos. Bom, aí qual é o pensamento dele, né? O bom crioulo, qual é? Bom, já sei. Eu vou pedir para alguém escrever um recado para Aleixo. E ele faz a cartinha. Meu querido Aleixo, não sei o que é feito de ti, não sei o que é feito do meu bom e carinhoso amigo da Rua da Misericórdia. Parece que tudo acabou entre nós. Eu estou aqui no hospital, já vai quase um mês, e espero que me venhas consolar algumas horas com a tua presença. Estou sempre a me lembrar do nosso quartinho, não faltes. Vem amanhã, que é domingo, teu bom crioulo. Bom, e aí o bilhete vai, o bom crioulo fica esperando pela resposta, ele está inquieto, mas o dia passa e nem sinal do Aleixo. E aí o bom crioulo tem certeza agora que o Aleixo está com outro, só pode estar com outro, né? E aí começa a vir as coisas ruins na mente. E aí ele começa a ouvir gemidos de um doente ali, né? Havia de o possuir, havia de o gozar como dantes, por que não? Ele pensa, né, no Aleixo, por que não? Pensa em fugir, em abandonar aquilo ali, procurar o Aleixo, mas ele não sabe como fugir dali. E os dias passavam, uns após outros, com a mesma uniformidade, cheios de monotonia, cheios do sol quente de estio, e bom crioulo não achava ocasião oportuna de realizar o seu plano de fuga. Bom, vamos para o capítulo 10. Mais tranquilo, agora, sem receio de que bom crioulo procurasse para uma vingança, identificado com a portuguesa, esquecido mesmo de certas coisas que o faziam tímido e medroso, Aleixo ia passando uma vida regalada, ora em terra, ora a bordo da corveta. Então, a vida dele está bem mais light que a do bom crioulo, que ficou muito bicho do mato, brigando, indisciplinado e preso. E o tempo passa, o texto diz que o Aleixo fica mais forte, mais bonito, mais velho também, né? E a portuguesa, essa vivia dele, amava-o, adorava o Aleixo. Arruma a roupa dele, dá comida. E o Aleixo também esqueceu o bom crioulo. Inclusive ele odeia o local ali onde ele e o bom crioulo ficavam, né? E tal. Ele diz agora que ele era escravo do bom crioulo, não quer mais. E tudo que ele tinha no quarto junto com o bom crioulo ele leva para o quarto da Carolina. E o Aleixo também agora faz uma imposição para a Carolina. Ela não quer que ela saia com ninguém mais. Porque tem o cara que trabalha com a açougue, que fica com a Carolina e tudo mais, o tal de Manuel. Já que ele não está mais com o bom crioulo, ele pede, não fica com ninguém mais. Ela procurou convencê-lo de que o sujeito, esse Manuel, o cara do açougue, era um tipão necessário. Por quê? Porque dava dinheiro para ela, dava mesada, pagava o aluguel do sobrado, uma pechincha. Mas aí o Aleixo, diz o texto, indignou-se. Não, senhora, não admitia outro homem. Ela bem podia trabalhar honestamente e ganhar dinheiro para o aluguel. Não, senhora, ou ele, Aleixo, ou o Barbaças. E aí ela então acaba dizendo, né, que se ele quer isso realmente, ela não ia mais ficar com esse Manuel realmente, ela ia fazer as vontades do Aleixo. Mas a verdade é que se o açougueiro não continuasse a fornecer carne e a pagar o aluguel do sobradinho, tanto ele como a portuguesa teriam renunciado àquele amor. Então, na verdade, é um amor necessário para os dois quase, né? Nem o Manuel sabe do bonitinho, nem o bonitinho sabe do Manuel, pensava a dona Carolina. O que acontece? Ela diz para ele que vai terminar, mas na verdade não vai terminar, vai ficar com ele escondido também, tanto com o Manuel,
para conseguir carne, comida e pagar o aluguel, tanto com o Aleixo, e nenhum sabe de nenhum. Bom, qual o detalhe? Vem o bilhete do bom crioulo. E aí o que pensa a Carolina? Bom, é isso que está agora para estragar o ambiente. Era o bilhete do negro, do maldito, como ela diz. E ela acaba pensando no bilhete, né, no que pode ocorrer. Imagina, né, o bom crioulo saber disso aí, pode ter um crime, um homicídio. Porque ela sabe, né, que caso de ciúme, de traição, pode causar morte. E ela acaba rasgando o bilhete. Nunca supusera que uma paixão amorosa de homem para homem fosse tão duradoura, tão persistente. E logo um negro, Senhor bom Jesus, logo um negro imoral e repugnante daquele. E aí surge o Aleixo e a Carolina, o que ela vai fazer? Mas Dona Carolina não queria dizer a verdade. Os seus escrúpulos com relação ao bom crioulo, o caso do bilhete. Para que sobressaltar o Aleixo? Para que deixar o Aleixo preocupado? Só que a Carolina está muito preocupada. E o Aleixo nota isso nela. O Aleixo vê que a Carolina não está rindo, está séria. Ele percebe que ela está estranha. De onde é que vem esse medo hoje? Todos os dias a senhora não abre a porta, não a deixa escancarada. O que está acontecendo? E aí a Carolina conta então o caso do bilhete que ela rasgou. E aí o Aleixo pergunta, tá, mas onde é que está o bom crioulo? Perguntou vivamente. No hospital de Marinha, na ilha, com alguma doença. Bom, aí o Aleixo vê e nota, claro, né, que o bom crioulo não conseguiu esquecer ele ainda. Pensa até em visitar o bom crioulo, mas a Carolina diz, não faça isso, né? E aí o Aleixo agora sim fica muito preocupado. Imagina se ele aparecer ali algum dia. Que importava bom crioulo? Que importava a febre amarela? Em todo o Rio de Janeiro, em todo o mundo, só havia duas criaturas felizes. Ele, o grumete, e ela, a portuguesa. Felizes como Adão e Eva antes do pecado, felizes como todos os casais que se amam. Bom, aí a Carolina e o Aleixo já estão assim, andando no passeio público e tudo mais, né? Capítulo 11. Bom, o bom crioulo está no hospital, ele perde todas as esperanças, né? Que o Aleixo vai lá visitá-lo. E ele quer se afastar de ideia de vingança, mas sabe como é que é. Positivamente não se conformava com a ideia de que o Aleixo o abandonara por outro. E quem seria esse outro? Algum marinheiro também, de certo, algum primeira classe. Mas naquele estado aflitivo de desespero de corpo e de alma, ia seria a razão. Bom crioulo só tinha uma ideia: vingar-se do Efebo, persegui-lo até a morte, aniquilá-lo para sempre. Era um misto de ódio, de amor e de ciúme, o que ele experimentara nesses momentos. Bom, de certo modo, a Carolina estava certa, né? Ela já prevê uma psicologia assim do bom crioulo. Ó. Então o que ele pensa? Ele quer matar o grumete agora. Bom, um dia o bom crioulo ele sobe a muralha ali do hospital e foge, consegue fugir para a Rua da Misericórdia. E claro que ele vai acabar encontrando alguns amigos ali dos navios, né? E eles notam que o bom crioulo está acabado, está mal, está para baixo, magro, aquela questão das chibatadas, né? Como estava acabado o negro, viram-se os ossos da cara, tinha uma grande cicatriz, uma espécie de ruga funda no pescoço. E aí o bom crioulo vai puxando conversa, enfim, tal, pergunta por um, pergunta por outro, como é que vai o Agostinho, né? Ah, tá, ainda continua disciplinador, dando chibatata. E como é que tá o Aleixo? O Aleixo aqui para nós anda muito metido com os oficiais. Vive na praça de armas, é quem dá corda no relógio, é quem arruma os camarotes, quem faz tudo. Dizem para ele, né, que o Aleixo tem regalia, sai quando quer, entra quando quer, vai para a terra. Dizem, bom crioulo, que até está amigado em terra com uma rapariga. Bom, e aí o bom crioulo pergunta o que é amigado? Sim, amigado, um pitorra daquele. E aí o bom crioulo fica desesperado, se despede de todo mundo ali, né? Inconscientemente era arrastado para um mundo de ideias vagas que não o permitiam tomar uma solução pronta definitiva. Passavam escaleres de guerra. Bom crioulo se escondia para não ser visto. Diabo, diabo, tudo por causa de um grumetezinho. Bom, e aí a gente chega no capítulo final. O bom crioulo vai conseguir embarcar em outro navio. Está livre, digamos assim, do perigo, né? Então, e o capítulo 12, quase nenhum movimento ainda na Rua da Misericórdia. E o bom crioulo está indo para o Sobradinho. Só que no caminho ele vai se lembrando do Aleixo, da primeira noite, a questão sexual, o amor que ele tem por ele. Transfigurava-se, enlouquecia de ódio, espumava de cólera, de raiva, de ciúme. Estava sem forças, o hospital enfraquecera, debilitara horrorosamente o maldito hospital. Nunca mais havia de lá pôr os pés, nunca mais.
Só que ele vai até o sobradinho e a porta está fechada. Só que ele vai na padaria da frente, pergunta para um funcionário ali, né, se ali mora uma portuguesa e tudo mais. E ele diz: Dona Carolina, essa mesmo, uma gorda bonitona, mora? Pois não, disse o outro com um quê de malícia nos olhos. Mora ela e um rapazinho, marinheiro de olhos azuis, também. Acordam tarde. Ultimamente a porta vive fechada, costumam sair juntos à noite. E aí até pergunta: vem cá, mas o senhor não está enganado? Ele disse: não, não estou enganado. E aí o bom crioulo já vai, né, meio Sherlock Holmes aí, sabendo agora que o Aleixo não está, na verdade, com algum outro homem, algum outro oficial, mas está com a Carolina. Conheço muito bem Dona Carolina, dizem que até está amigada com um pequeno. Quase as mesmas palavras do Herculano, a mesma história de mulher, ou seja, ele vai casando antes que ele já tinha sondado, né? Agora sonda outra pessoa, sonda um dos marinheiros, sonda agora um que não é marinheiro, e os dois estão dizendo a mesma coisa. E aí pro bom crioulo aquilo ali é a vergonha, né? Só que ele viu o Aleixo saindo porta fora. Tá saindo o Aleixo, o bom crioulo vai ali, precipitou-se, esbarrando com o grumete, fintou pelo braço. Sou eu mesmo, rugiu o bom crioulo, sou eu mesmo. Pensavas que era só meter-se com a portuguesa, hein? Olha para esta cara, olha como estou magro, como estou acabado. Tudo por ti. E o Aleixo fica com medo. Me largue, não me provoque, senão eu grito. Eu lhe peço, me largue. Transeuntes passantes ali olhavam-nos de banda e voltavam-se para ver aquilo, né, naquela posição, rosto a rosto juntinhos, agarrados misteriosamente. Porque não é um agarrão de amor agora, né? Houve logo um fecha-fecha, um tumulto, um alvoroço. Trilaram apitos, vozes gritaram rolo, rolo, e a multidão crescia no meio da rua. Chegavam soldados, marinheiros, policiais. E a Dona Carolina também ouve o tumulto e vai para a janela. Dona Carolina viu entre duas filas de curiosos o grumete ensanguentado. E aí já temos uma cena quase que cinematográfica, né? Porque a gente já sabe que ele apanhou então agora do bom crioulo, tá todo ensanguentado. E ela diz: Jesus, meu Deus! Uma nuvem escureceu a vista de Dona Carolina, correu um frio pelo corpo e toda ela tremia horrorizada, branca e imóvel. Bom, Aleixo passava nos braços de dois marinheiros, levado como um fardo, o corpo mole, a cabeça pendida para trás, roxo, os olhos imóveis, a boca entreaberta. O azul escuro da camisa e a calça branca tinha grandes nódoas vermelhas. O pescoço estava envolvido num chumaço de panos, os braços caíam-lhe sem vida, inertes, bambos, numa frouxidão de membros mutilados. Ou seja, reparem, né, o quanto ele apanhou, essa questão toda aí da morte do Aleixo. Ninguém se importava com o outro, com o negro, que lá ia rua abaixo, triste e desolado, entre as baionetas, foi preso, à luz quente da manhã. Todos, porém, queriam ver o cadáver, analisar o ferimento, meter o nariz na chaga. Mas um carro rodou, todo lúgubre, todo fechado, e a onda dos curiosos foi se espalhando, até cair tudo na monotonia habitual, no eterno vai e vem da vida. E aqui então termina, né, numa cena trágica, o bom crioulo mata o Aleixo e sai preso ali, tá? Bom, essa obra, O Bom Crioulo, para fechar, ela foi chocante na época, é forte o livro, né? Foi proibido o livro também, mas é um excelente exemplar dessa literatura da escola chamada naturalismo, certo? É isso aí.